Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam mais uma vez bem-vindos. Quero saudá-los aqui com a paz do Senhor Jesus, desejando que essa paz esteja sobre vocês e toda a sua família. Eu sou o missionário Jefferson Pereira e estou feliz de estarmos aqui em mais um momento de comunhão através do estudo da palavra e da oração. Porém, antes de entrarmos no tema desse vídeo, eu gostaria de mais uma vez reforçar aquilo que eu falei no último vídeo sobre saúde emocional. No último vídeo, eu promovi esse livro aqui chamado A Chave da Virada, Guia Prático para Melhorar Sua Saúde Emocional. E ele foi escrito pelo Marcelo Niek, que é um psiquiatra, e Bruno Raso, que é um doutor em teologia, um pastor. E eles, então, fizeram esse trabalho muito bom, esse trabalho realmente que eu achei de uma qualidade excelente, unindo a visão científica com a visão bíblica sobre saúde emocional. Então, se você quer ter acesso gratuito a esse material, aqui embaixo do vídeo tem a descrição do vídeo e ali você vai encontrar um link que é só clicar ali e você vai fazer de forma automática o download, né? Vai baixar esse conteúdo, seja para o seu celular, para o seu computador, né? Você não precisa fazer cadastro, não precisa deixar e-mail, não precisa deixar telefone, colocar um nome, nada. É só clicar e automaticamente ele já vai baixar esse material para o teu computador ou celular, né? Como eu falei. E você pode, além de ler, né? Que ele é muito importante, você pode compartilhar esse material livremente, enviar lá no grupo da tua igreja, no grupo da família, enviar para alguém que você sabe que está atravessando um momento difícil de ansiedade, de depressão, de crise no casamento, não é? De perda, de luto, enfim. Todos nós precisamos aprender a como melhor cuidar da nossa saúde emocional, porque ela tem um grande impacto em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa comunhão, né? Na nossa saúde espiritual. Então, baixe esse livro, leia e compartilhe à vontade, porque eu tenho certeza que a pessoa que receber esse material de você vai louvar a Deus por você ter sido um instrumento de bênção na sua vida, tá bom? Eu quero te convidar também, caso você ainda não tenha feito isso, a clicar aqui embaixo desse vídeo, tem um botão escrito inscrever-se, é só clicar ali, né? Não paga nada também, é gratuito, e você vai fazer parte dessa grande comunidade aqui de oração, de estudo da Bíblia, de comunhão, né? Essa grande comunidade de busca por uma maior intimidade com a pessoa do Espírito Santo, tá bom? Então, clica aqui embaixo e faça parte dessa grande comunidade, tá bom? E agora, então, eu quero te convidar, caso seja possível, né? Caso você não esteja dirigindo ou fazendo algo, né, que o impeça de abrir a Bíblia, eu quero te convidar a irmos à Palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 10, pois o tema de hoje é a fé. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra que é tão pequena, mas tem um significado e uma importância tão grande na nossa experiência com Cristo, na nossa jornada cristã, não é? E aqui o apóstolo Paulo nos dá realmente uma aula sobre o que significa fé genuína, né? E eu convido, então, mais uma vez, a lermos o capítulo 12 de 2 Coríntios, a partir do verso 7. Na tradução que eu estou utilizando, nós lemos assim: E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Conhecendo a história do apóstolo Paulo como nós conhecemos, não é? O apóstolo Paulo, desde a sua conversão ali na estrada para Damasco, ele é conhecido como um dos maiores missionários já relatados na história, né? Alguém que dedicou a sua vida de forma integral, né?
para o avanço do Evangelho, alguém que chegou a afirmar, né, que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro, alguém que realmente assim não media e chegou a se tornar um mártir, né, para que o Evangelho fosse pregado até mesmo em cadeias. Ele então se encontra num momento extremamente delicado, um momento onde a sua saúde agora se encontrava comprometida. Bom, é consenso entre boa parte dos estudiosos da Bíblia que esse espinho na carne era realmente uma enfermidade física. É bem provável que ele estivesse perdendo a visão, ou que ele estivesse uma visão, né, chamada subnormal, né, ele estivesse perdendo ali parte da visão, ou até mesmo alguns chegam a comentar que é provável que ele estivesse até cego, estivesse totalmente sem visão, né, e que isso estava trazendo ao apóstolo Paulo uma angústia muito grande. Não necessariamente uma preocupação com o seu bem-estar próprio, mas em que esta enfermidade ela fosse uma barreira, um empecilho para que ele continuasse a obra. E é nesse momento, então, que ele se põe em oração. Não uma vez, nem duas, mas 3 vezes. Ele ora ao Pai pedindo a cura, pedindo que Deus restaure a sua saúde. E o mais impressionante aqui é a resposta de Deus para ele. Eu tenho certeza que se Deus não tivesse respondido na 3ª vez que ele orou, ele continuaria orando, né? A 4ª vez, a 5ª vez, a 6ª vez, até que ele obtesse uma resposta. Mas na 3ª vez que ele ora, Deus fala claramente a ele dizendo: Paulo, olha só, a minha resposta para você ela é direta e definitiva. Eu não irei curá-lo. A minha resposta à sua oração é não. E ao olhar para isso, a gente pode se questionar, né? Como Deus respondeu de forma negativa alguém que era assim tão envolvido na obra, né? A gente, num caso desse, nós já daríamos por certo essa cura, né? Agora, o mais interessante é o que o apóstolo Paulo aprende dessa negativa. Porque Deus realmente fala que não iria curá-lo, mas não somente isso. Eu entendo que Deus chega para Paulo e fala assim: Paulo, olha só, a minha resposta para você é negativa, eu não vou te curar. Mas eu quero que você entenda o porquê que eu estou fazendo isso. Eu quero que você entenda que você é sim um poderoso instrumento nas minhas mãos. Através de você, quem sabe milhares ou milhões de pessoas estão conhecendo o Evangelho. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, Paulo. Não é você que faz a obra. Você é um grandioso instrumento, mas sou eu quem realiza a obra através de você. E quanto mais existem limitações no instrumento que eu estou utilizando, mais o meu poder é manifesto, mais o sobrenatural é manifesto, porque fica claro que não há ali capacidade humana, mas é o poder de Deus realizando essa obra. E a resposta de Paulo, então, foi fantástica, porque diante dessa negativa, ele não se revolta, ele não fica triste, ele não abandona a fé, né? Ele não deixa de pregar o Evangelho, muito pelo contrário. Ele diz, a partir do momento que ele ouve, né, a minha graça te basta, ele fala, agora mais me gloriarei ainda, porque agora eu entendo que quanto mais fraco eu estou, mais o poder de Deus se sobressai na minha vida. E isso foi ainda uma alegria, uma motivação a mais para ele continuar pregando o Evangelho, não é? E aqui eu quero extrair com você 2 lições muito importantes. É claro que nós poderíamos extrair muito mais, né? Mas eu quero extrair 2 lições que são muito importantes. A primeira, eu quero resumi-la numa frase, que é uma frase aqui, a primeira vez que você vai ouvir, ela pode impactar um pouco, mas com base nesse relato, ela é uma grande verdade que deve estar sempre no nosso coração. Na experiência do apóstolo Paulo, nós vimos o seguinte: nem sempre será da vontade de Deus curar, mas sempre será da vontade de Deus salvar. Não é? Eu vou repetir. Nem sempre será da vontade de Deus curar, mas sempre será da vontade de Deus salvar. E eu tenho uma experiência com isso particular, uma experiência na minha família, onde eu vivi essa realidade. O meu pai, ele
deixa eu voltar, né? Eu não nasci num lar cristão, né? Infelizmente, os meus pais não tinham, quando eu nascia, uma experiência com Deus. Mas não porque não conhecessem. O meu pai, ele já estava desviado do Evangelho quando eu nasci. E ao longo da minha vida, isso aconteceu durante 40 anos. Né? O meu pai ficou desviado do Evangelho 40 anos. Só quando eu me converti, quando eu aceitei a Cristo, é que eu fui descobrir que meu pai também já tinha sido um cristão, também já tinha dedicado a sua vida a Cristo em algum momento. Né? E ao longo da minha experiência com Cristo, eu sempre procurava falar com ele do Evangelho, sempre orava por ele. Né? Até um dia que ele me disse que em algum momento ele retornaria para Cristo. Né? Fato é que o meu pai passou pela experiência de ter um câncer extremamente avançado, né? Que do diagnóstico, né, desde o dia que eu peguei a biópsia até o dia que ele foi ao óbito, foram mais ou menos 15 dias. Porém, esses 15 dias, né, e até um pouco antes de eu pegar a biópsia, eu tive a oportunidade de estar com ele dia a dia. Né? Eu falei com a minha esposa que eu iria me dedicar esse tempo de forma específica ao meu pai. A minha esposa então ficou com a minha filha em casa e eu fui lá para a casa do meu pai passar esse tempo com ele até que ele foi internado no hospital e eu também pude passar ali todos os dias com ele, né? E em todos os dias nós orávamos, nós líamos a palavra, nós clamávamos a Deus e eu orava tanto pela cura dele quanto eu orava pela conversão dele, pelo arrependimento, pelo retorno dele aos caminhos de Cristo. Né? E ali Deus começou, né, continuou, ou melhor, Deus foi realizando ali uma obra no coração do meu pai. E no período em que ele estava internado lá no INCA, né, no Instituto Nacional do Câncer, Deus me mostrou uma experiência que trouxe grande conforto para o meu coração. Depois que ele foi operado, o médico disse então que não havia mais chance de cura para ele, né? Ele era um paciente fora de possibilidade terapêutica. Eu sabia que a doença estava muito grave, muito avançada e que dentro de mais alguns dias eu poderia perder o meu pai, né? E nessa época eu estava ainda na faculdade e eu queria ficar todos os dias com ele ali. Mas como eu tinha um dia que eu precisava fazer prova na faculdade, eu pedi que o meu tio ficasse com ele, eu iria na faculdade, ia fazer a prova e ia voltar, né? E quando eu voltei da prova para ficar ali com meu pai, o meu tio me contou uma experiência que me impactou muito. O meu tio me contou que o meu pai, quando ele recebeu ali a refeição, e o meu pai, na verdade, o tumor dele estava tão avançado que ele não poderia mais se alimentar livremente, né? Vinha para ele da nutrição um copinho daquele de café de 50 ml, vinha um líquido ali, nutritivo, alguma coisa assim, e aquilo era todo o almoço que ele suportava. E nesse dia, o meu tio pegou e entregou para ele o alimento, né? E ainda brincou com ele, falou assim, olha, chegou aí o seu almoço suculento aí, né? Como todo bom mineiro, ele não perde a piada, né? E entregou para ele aquele copinho. E ali o meu pai teve uma reação que eu entendi como um sinal de Deus. O meu pai pegou aquele copinho de 50 ml, que seria o almoço dele, e ele falou assim para o meu tio, falou, não, olha, antes vamos orar ao Senhor, agradecendo porque eu ainda posso comer esse copinho, né? Posso comer o conteúdo desse copinho. Então ele orou ali a Deus, agradecendo a Deus pela sua misericórdia, e depois ele comeu aquilo, né? E quando meu tio me contou isso, eu fiquei extremamente confortado e louvei a Deus, porque eu entendi ali que eu iria perder o meu pai, mas que aquele não seria um adeus, mas um até breve. E eu tive muita confirmação no coração, muita esperança de que a decisão do meu pai por Cristo havia sido genuína. Não havia sido apenas algo ali na emoção, mas que ele havia realmente reconhecido que aquele era o último apelo do Espírito Santo e que ele deveria se arrepender e se reconciliar com o Pai para que Deus então operasse uma obra de salvação na sua vida. O meu pai foi ungido e ele então logo depois, né, como eu falei, dentro de 15 dias, né, dentro de mais alguns dias, ele descansou no Senhor. Então eu louvo a Deus porque quem sabe se Deus tivesse atendido a oração de muitos familiares e tivesse realizado uma cura na vida do meu pai,
quem sabe ele não teria resistido, né, aos apelos de amigos, de ambientes, e ele teria, quem sabe, voltado para a velha vida, caído novamente em pecado. Mas como Deus trabalhou na sua vida ali, e quem sabe viu que aquele era o momento então que ele havia aberto o coração para um apelo genuíno do Espírito Santo, e ele tinha respondido de forma positiva, a morte para ele seria uma bênção muito maior do que a cura, porque a morte iria garantir para sempre o seu destino eterno, não é? Então é por isso que Deus, muitas vezes, quando Ele tem numa mão a cura e a outra a salvação, Ele sempre vai optar pela salvação. É óbvio que em muitos momentos Ele vai operar também uma cura, se isso for para a sua honra e glória, né? Se for para que a pessoa dê testemunho, exalte a Deus ou até conheça a Deus através dessa cura. Deus é maravilhoso, Deus é onipotente, né? Ele pode operar o sobrenatural conforme Ele bem entender. Mas em muitos momentos nós teremos que aceitar que Ele não vai curar, mas que ali haverá o apelo do Espírito Santo por uma decisão, para que antes da morte a pessoa abra o coração e aceite a Cristo Jesus, não é? Então essa é a primeira grande lição. E a segunda grande lição que eu extraio desse texto aqui para nós é de que a fé genuína, muito diferente do que é propagado aí, né, em muitos meios, a fé genuína não é aquele pensamento positivo que nos dá a certeza de que Deus sempre irá nos responder de acordo com o que nós desejamos, mas a certeza absoluta de que a resposta de Deus sempre será a melhor para nós, quando ela está de acordo com o que desejamos ou quando ela é contrária à nossa expectativa. Se nós cremos que Deus é um Pai de amor, que Ele vê o fim desde o início, que Ele tem todo o poder no céu e na terra, que Ele é onisciente e que Ele tem por nós, não é, uma saudade grande, que Ele almeja ver-nos no céu, né? Se o principal que Ele quer operar na nossa vida é a salvação, se a gente crê nisso realmente, né? Se a gente tem essa verdade no coração, então nós vamos entender que qualquer resposta que venha de Deus para as nossas orações é bênção na nossa vida, mesmo quando, né, como aconteceu com o apóstolo Paulo, mesmo quando a resposta de Deus para o nosso anseio, para a nossa solicitação, para o nosso clamor, é um sonoro não. Eu não vou te atender, né, conforme você está esperando. Para isso que você está me pedindo, a resposta é não. E se o nosso coração está realmente consagrado ao Senhor, neste momento, ao invés de surgir tristeza, vai surgir alegria, como surgiu no coração do apóstolo Paulo. Porque nós vamos entender que realmente nós estávamos sendo levados por um caminho que, quem sabe, o final não seria bom para nós. Mas ao obter a resposta do Senhor, nós devemos louvá-lo de que tudo que vem de Deus para nós é bênção, é para o nosso crescimento, é para a nossa salvação, é para a nossa edificação, não é? É para nos capacitar no serviço a Ele. Então, meu irmão, fique com essas duas mensagens, esses dois pilares que sejam bênção para a tua vida. Nem sempre Deus vai nos curar, mas sempre será desejo dele nos salvar, e nem sempre Ele irá nos responder de acordo com o nosso desejo. Mas mesmo quando a sua resposta contraria a nossa expectativa, nós devemos ver nisso bênção de Deus para nós. Então, meu irmão, que essa fé genuína, a fé realmente bíblica, seja aquela que esteja no teu coração. Nós devemos realmente ter muita fé em Deus, crendo de que o que vem de Deus é sempre o melhor para nós. E é nesse intuito, para que Deus aumente a nossa fé, que eu quero te convidar a orar neste momento. Se for possível, feche os seus olhos aí e vamos então clamar ao Senhor para que Ele aumente, desenvolva e frutifique essa fé na nossa vida. Vamos orar? Maravilhoso Pai, nós queremos louvar e exaltar o Teu nome neste momento, pela certeza de que o Senhor sempre ouve a nossa oração. Não existe, ó Pai, isso da oração não passar do teto, porque, na verdade, o Senhor nem precisa que isso aconteça, porque todas as palavras que vamos mencionar na oração, o Senhor já conhece.
O Senhor já sabe o fim desde o início. Antes mesmo de nos colocarmos aqui para orarmos, o Senhor já sabe exatamente tudo o que iremos dizer. O Senhor já leu o nosso coração e a nossa mente. O Senhor já leu as nossas intenções, os nossos anseios, as nossas dificuldades e os nossos desejos. O Senhor já viu tudo e já preparou uma resposta para nós. Mas nós queremos dizer, ó Pai, que neste momento nós queremos clamar por uma obra na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração. Eu oro, ó Pai, por este irmão, por esta irmã, que sente muitas vezes a sua fé fraquejar, sente dificuldade de se manter fiel ao Senhor, e nós clamamos, ó Pai, que o Senhor desenvolva em cada um de nós uma fé genuína, uma fé como foi vista na vida do apóstolo Paulo. Uma fé, ó Pai, que não somente tem como objetivo obter do Senhor tudo aquilo que nós desejamos, mas obter do Senhor a resposta do Senhor para nós em tudo o que desejamos, seja uma resposta positiva ou uma resposta negativa. E quando a tua resposta para nós for uma resposta contrária à nossa expectativa, ajuda-nos, ó Pai, a compreender que o Senhor sempre quer o melhor para nós. Ajuda-nos a passar por essa recusa dando glórias ao Teu nome, sabendo que o Senhor sempre quer o melhor para nós, sempre tem como principal objetivo não apenas prolongar ou melhorar a nossa vida aqui mais um pouco, mas nos conceder a salvação e a vida eterna. Portanto, nós louvamos o Teu nome por isso, exaltamos o Senhor, tudo te pedimos, tudo te agradecemos e já colocamos a nossa vida em Teu altar, rendendo ao Senhor tudo o que temos e somos, pois nós o fazemos isso em o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meu irmão, muito obrigado por ter ficado até aqui. Não deixe de colocar abaixo o seu pedido de oração, o seu relato, o seu testemunho. Eu vou ter muito prazer e muita alegria em ler ali cada relato e de orar de forma específica por você e a sua família. Vamos então permanecer juntos e fiéis ao Senhor. E eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.